Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Boa noite, pessoal. Vou fazer aqui a leitura rápida do Êxodo 9, né? Por causa do horário, né? Versículo 1, capítulo 9. O Senhor disse a Moisés: Apresenta-te ao Faraó e fala-lhe assim: Diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa partir do meu povo, para me prestar culto. Se te recusares a deixá-los partir, persistindo em detê-los, a mão do Senhor se fará sentir sobre teus rebanhos que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, como uma peste mortífera. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, de modo que nada perecerá do que pertence aos israelitas. Versículo 5. O Senhor fixou um prazo. Amanhã ele fará isto no país. De fato, o Senhor assim fez no dia seguinte. Pereceram todos os rebanhos dos egípcios, mas não morreu um só animal do rebanho dos israelitas. O faraó então mandou informar-se, e de fato nenhum dos animais israelitas tinha morrido. Mas o coração do faraó manteve-se endurecido e não deixou o povo partir. Olha só, o faraó está vendo que Deus, ele está enfrentando Deus e Deus está pedindo a liberdade do povo dele. E o faraó, mesmo vendo o poder de Deus, ele não liberta o povo e ele persiste na dureza do coração. Então, olha o que a dureza do coração está trazendo para ele. Ele está perdendo os animais, está perdendo, que nem anteriormente, a saúde, e ele está negando a existência dele, né? Porque é o Deus que o criou, ele está combatendo contra Deus. E por 3 vezes ele foi fraudulento, né? Ele prometeu que ia libertar o povo, só que ele endureceu o coração, voltou atrás de novo. Versículo 8. A praga dos tumores. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Recolhei um punhado de fuligem do forno e que Moisés lance para o céu. Só uma introdução antes. Então aqui todos os animais do faraó acabaram de morrer, mas mesmo assim ele não quis libertar o povo de Deus. Deus aqui pediu para Moisés pegar fuligem do forno e lançar para o céu, à vista do faraó. Tornar-se-á sobre todo o país do Egito um pó fino, que cairá sobre os homens e animais, formando tumores que provocarão pústulas. Eles recolherão fuligem de forno e pararão na frente do faraó. Moisés atirou a fuligem, então aqui Moisés está fazendo o que Deus mandou, para o céu, provocando tumores e pústulas nos homens e nos animais. Nem os magos puderam comparecer na presença de Moisés, devido aos tumores, porque estes formaram nos magos como nos egípcios demais. Então todo mundo ficou com tumores de dores. Lembrando, para quem não leu o Êxodo, né? Deus está pedindo a libertação do seu povo, que o seu povo é escravo, e através desses prodígios que Deus está mostrando que Ele é o Deus verdadeiro, fazendo aquilo que nada nem ninguém pode fazer. Então, isso aqui é um castigo para aquele que castigou os outros e não quer se voltar à verdade do verdadeiro Deus, né? Então, o vilão aqui não é Deus, né? Tem gente que vê os castigos de Deus, né? Mas castigos são sempre para aqueles que são maus e injustos. Então, hoje em dia o que acontece porque Deus pede a justiça da nossa parte e a gente não faz, quando vem um castigo, a gente olha para Deus como se ele fosse mau. Então, aquele que faz justiça é mau, né? E o que vive a maldade sem nenhuma responsabilidade, né? Ele não é mais vilão, né? Ele não está colhendo o que plantou. Então hoje a gente vive os tempos de agora, né?
uma sociedade preguiçosa e malvada, né? Que põe a culpa em Deus de não se converter e justifica os seus maus hábitos falando que isso é um bem para a vida, né? E na verdade é contra a própria sentido, né, da vida, né? Amém? O Senhor tornou inflexível o coração do faraó, que não escutou Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito a Moisés. O granizo. Versículo 13. O Senhor disse a Moisés: levanta-te cedo, apresenta-te ao faraó, e disse-lhe assim: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa partir do meu povo para me prestar culto, pois desta vez vou desencadear todas as minhas pragas contra ti, contra teus ministros e teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Então, para que o faraó saiba que está falando com Deus. Se agora eu já tivesse desencadeado a minha mão para te ferir junto com teu povo com a peste, teria desaparecido da terra. Então Deus está falando, olha, sabe os pouquinhos que você sofreu? Né? Foi porque eu não derramei tudo, senão você já tinha assumido. Então Deus está dando chance do faraó se converter, de conhecer que ele é o verdadeiro Deus. Do mesmo jeito que Deus dá a chance para mim e para você. Então, lembrando, a gente não é eterno, né? A gente tem um fim. Só que esse fim, este fim vai nos dizer qual será a nossa eternidade, né? Com Deus ou longe de Deus, por escolha livre nossa. Versículo 16. Entretanto, eu te poupei. Deus falando para o faraó, em nome de Moisés. Entretanto, eu te poupei precisamente para demonstrar-te meu poder e para que meu nome seja celebrado em toda a terra. Mas tu ainda continuas usando de prepotência contra o meu povo, não deixando partir. Pois fica sabendo que amanhã, a esta hora, farei cair uma chuva de pedra, tão pesada como nunca houve no Egito, em toda a sua história. Manda, pois, pôr a salvo teu gado e tudo que tens no campo, todo homem ou animal que se encontra no campo e não for recolhido sob um teto, morrerá quando cair o granizo. Alguns dos ministros do faraó que temiam a palavra do Senhor, olha só, os ministros do faraó eram magos, né, que usavam de alguma maneira, não sei se eram charlatões ou, né, etc. Tá? Eles temiam a palavra de Deus. Então, os magos do faraó já estão começando a ver que Deus é Deus. Os próprios ministros, né? Como Moisés, ele é um profeta que fala o nome de Deus, né? Os magos fazem os seus encantamentos e magia lá, não sei o nome do que lá, e eles já estão temendo a Deus. Então, eles já estão conhecendo quem é o verdadeiro Deus. Eles temendo, mandaram os escravos e o gado refugiarem sobre o teto. Então, os ministros do faraó estão ouvindo a palavra de Deus. Mas os que não derem importância à palavra do Senhor, deixaram os escravos e o gado no campo. Olha só. Então Deus está avisando e está dando uma chance e fala, olha, vai cair, se vocês não se proteger, quem estiver lá fora vai morrer. Então quem acreditou que Deus falou e foi verdade, se protegeu, não morreu, e os outros que não deram pouca importância, morreram. Igual no tempo do dilúvio, né? Isso aí é bobeira que o Noé está fazendo, ele é louco. Quando veio o dilúvio, morreram, né? Então, chances e chances. 22. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que caia granizo em todo o Egito sobre os homens, animais e sobre toda a vegetação do Egito. 23. Moisés apontou a vara para o céu, e o Senhor mandou uma trovoada de granizo. Então você vê aqui que Deus pede para Moisés fazer. Quando Moisés faz aquilo que Deus pede, Deus realiza o poder dele. Deus está mostrando que Moisés é o enviado dele. O que Moisés está dizendo é o que Deus quer realizar. Então Deus, ele meio que
abençoou, né, Moisés, para quando ele fazer as coisas que Deus pedisse, aí Deus realiza. Então, o poder não está em Moisés, né, e nem na vara, e nem nas coisas. Está na obediência e na oração que Moisés faz. Quando ele pede a Deus e Deus realiza, porque Moisés obedeceu. Quem ama, obedece. Moisés apontou a vara para o céu e o Senhor mandou uma trovoada de granizo. Caíram raios sobre a terra e o Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu uma chuva de pedra acompanhada de raios e relâmpagos, tão forte como nunca houve no Egito, em toda a sua história. O granizo castigou todo o território do Egito, tudo estava nos campos também, os homens com os animais. Atingiu também toda a vegetação, os destroçou todas as árvores do campo. Só na terra de Gésem, que era onde o povo de Deus ficava, onde moravam os israelitas, não caiu granizo. Olha só. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e ele disse: desta vez eu pequei. Então, ó, esse faraó, né, só quando ele sente na pele uma dor forte que ele volta para Deus. Quando morreu os animais dele, ele fala: os animais, né, azar, né, de certo modo. Mas quando morreu um monte de gente dele sobre ele, aí ele reconheceu a culpa. Desta vez eu pequei, o Senhor é que está com a razão. Eu e meu povo somos culpados. E não sei se foi assim, mas o que deve ter doído aqui no faraó, que Deus falou: olha, recolhe os que você não quer que morram. E talvez o faraó deve ter deixado. Então ele viu e falou: putz, opa, desculpa. Falou: nossa, se eu tivesse escutado. Aí ele caiu em si um pouco e falou: desta vez eu pequei. E o meu povo somos culpados. Aí, versículo 28. Suplicai ao Senhor, basta de terríveis trovoadas de granizo. Eu vos deixarei partir. Não ficareis aqui por mais tempo. Versículo 29. Moisés disse: quando eu tiver saído da cidade, estenderei a mão ao Senhor. Cessarão os trovões e deixará de chover pedras, para que saibas que ao Senhor pertence a terra. Mas sei que tu e teus ministros ainda não temeis ao Senhor. O linho e a cevada se perderam, pois a cevada ainda estava em espiga, e o linho em flor. Mas o trigo e a espelta não se perderam, por serem tardios. Moisés retirou-se da presença do faraó e da cidade, estendeu as mãos ao Senhor e cessaram as trovoadas, e o granizo parou de chover sobre a terra. Vendo o faraó que havia cessado a chuva, o granizo e os trovões, tornou a pecar. Ele e seus ministros endureceram o coração. O coração do faraó permaneceu inflexível e não deixou partir os israelitas, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Então aqui a gente vê, nessa leitura de hoje, o que é um coração duro. O coração duro é, diante do sofrimento e de uma razão de consciência, ele se arrepende, né? Mas depois, quando ele se encontra em paz, ele volta a fazer o que é mal. Então olha só quantas e quantas e quantas vezes Deus deu a chance do faraó. E tudo está na liberdade. O faraó poderia deixar, poderia ter se convertido, mas ele não. Quando ele ficava em paz, ele voltava a fazer o que era mal. Então Deus está mostrando que ele é Deus. Então na oração de hoje a gente pede, se a gente tiver um coração igual ao do faraó, para Deus nos converter enquanto há tempo, né? Porque o que está acontecendo na vida do faraó ali é que enquanto ele não vê a morte, ele não se converte, né? Quando ele vê próximo da morte, ele volta para Deus. Mas quando ele tem paz, ele esquece e volta a fazer o que era mal, como se ele fosse eterno. Amém? Pedimos a Deus essa graça de não desprezar o seu amor, sua misericórdia. Porque isso que está acontecendo no Êxodo é Deus lutando pelo seu povo. Lutando entre aspas, porque Deus, ele está se mostrando
está mostrando que ele é Deus. Então, ele está em luta pelo seu povo para libertar. Então, Deus veio auxílio ao seu povo. Então, é Deus que veio nos salvar. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não percam a chance de se converterem ao bem e ao amor. Aqui está a obra maior de amor, dar a vida para a salvação de todos.